Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 233º dia, eu trago para a leitura esses comentários bíblicos, os livros de 1 de Crônicas, capítulo 20 e capítulo 21, livro de Provérbios, capítulo 19 e o livro de Romanos, capítulo 3, dos versículos 9 a 31. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Crônicas, capítulo 20 e capítulo 21. Davi conquista Rabá. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, foi e sitiou Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 34 quilos de ouro e que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Depois disto houve guerra em Gezer contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gati. Ali havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes dos gigantes em Gati e foram mortos por Davi e seus soldados. O levantamento do censo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo o Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada.
Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Davi escolhe o castigo. Tudo isto desagradou a Deus e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi: assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos. Ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas estas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Davi edifica um altar na eira de Ornã. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo, e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi. E saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: que o rei, meu senhor, a tome para si, e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã: não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7,2 quilos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. O lugar do templo. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar do holocausto estavam no lugar alto de Gibeão.
Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Amém. Compreendendo o livro 1 de Crônicas, capítulo 20, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Conforme 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, capítulo 12, versículos 29 a 31, este breve relato sobre a guerra contra os amonitas estava acontecendo em segundo plano durante o episódio pecaminoso de Davi com Batseba, registrado em 2 Samuel capítulo 11, versículos 2 ao capítulo 12, versículo 25. No capítulo 21, ao contrário da narrativa paralela em 2 Samuel capítulo 24, versículos 1 a 25, este relato do último censo feito por Davi é contado depois de décadas e da perspectiva de seus efeitos. Em 2 Samuel, o registro se concentra no papel de Deus. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá, conforme 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Aqui, em Crônicas, o culpado é Satanás, que se levantou contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento. Enquanto o trabalho do diabo é sempre destrutivo, às vezes Deus lhe permite ações que, no final, cumprem seus propósitos. Conforme Jó, capítulo 1, versículo 6 ao capítulo 2, versículo 7. Compreendendo o versículo 3, Joabe entendeu que a motivação de Davi era arrogante e teve a ousadia de desafiar o rei. Ele fez uma oposição leal nesta ocasião, oferecendo a Davi uma forma de sair do caminho errado que seu senhor estava seguindo. Deus não prometeu impedir de sermos tentados, mas prometeu nos dar oportunidades para escapar. Joabe é uma ilustração no Antigo Testamento de um princípio eterno. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Referência a 1 de Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Davi pensou que estivesse forte e o censo deveria ser prova de seu poderio. Mas aquela foi apenas uma medida da força e do poder humanos e não uma demonstração de confiança em Deus. A exposição bíblica dos versículos 7 a 8. O escritor deste livro resume os efeitos do censo ao observar o desagrado de Deus. O segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 10, também descreve o ataque de consciência de Davi, como era de seu feito quando percebeu que havia pecado. Davi admitiu isso e pediu perdão. Com seu histórico de resultados dolorosos acarretados por transgressões, o rei provavelmente sabia que as consequências do pecado eram inevitáveis. Exposição bíblica dos versículos 9 a 17. Deus deu a Davi uma escolha entre 3 punições. Podemos, logicamente, imaginar que o número de vítimas de uma fome de 3 anos, de um período de 3 meses de agressões militares ou de uma peste de 3 dias poderia ser o mesmo. Davi expressou sua angústia com a decisão que tinha de tomar, mas escolheu cair nas mãos do Senhor, pois era grande a sua misericórdia. Referência versículo 13.b. O sofrimento que se segue é chocante até pararmos para perceber que as punições pelos pecados dos líderes muitas vezes são causadas por aqueles a quem eles têm a responsabilidade de liderar. As consequências de qualquer decisão que um líder toma pode causar um impacto nos seguidores de modo mais direto do que nele. Este princípio dá peso às responsabilidades da liderança. Podemos querer viver uma vida em que só nós sofremos as consequências de nossos erros, mas estamos conectados às outras pessoas. Os efeitos do pecado de alguém normalmente afetam outras pessoas.
Exposição bíblica dos versículos 15 a 17. Deus arrependeu-se ou fez a mão do anjo parar em um lugar que se tornou um memorial do lugar do templo que Salomão construiu, conforme capítulo 22, versículo 1. Quando Davi viu o anjo com a espada desembainhada, o destino de Jerusalém parecia selado. Davi e os líderes se humilharam e o rei implorou a Deus que restringisse o castigo restante a ele e a sua família. Exposição bíblica dos versículos 18 a 30. Antes de se tornar o local do templo, a eira de Araúna se tornou um lugar de sacrifício ao Senhor. Embora Araúna tenha feito um gesto generoso ao simplesmente oferecer o terreno ao rei, Davi sabia que seus sacrifícios a Deus não poderiam ser feitos em um terreno doado. Ele pagou o preço como parte da responsabilidade que estava aceitando. Um sacrifício barato ou gratuito não é sacrifício. O altar que Davi construiu e o fogo que o Senhor enviou para consumir o sacrifício, santificar a terra, tão certo como o fogo divino na sarça que Moisés viu no deserto, criou um espaço que Deus chamou de Terra Santa. Referência Êxodo 3, versículos 1 a 6. Uma vez que o Senhor aprovou o sacrifício de Davi, o anjo da morte embainhou sua espada. A punição havia chegado ao fim. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Crônicas, capítulo 21, com o versículo 30. A visão nítida do anjo do Senhor com uma espada desembainhada causou uma impressão permanente em Davi. Ele teve medo a ponto de desistir da viagem que intentava fazer a Gibeão com o objetivo de adorar o tabernáculo. As consequências fatais de sua decisão de fazer um censo deixaram-no hesitante por um bom tempo. O perdão de Deus não significa que deixamos de perceber a gravidade dos pecados que cometemos. Na verdade, se minimizarmos a iniquidade, é provável que não reconheçamos plenamente o valor infinito do perdão. O relato paralelo em 2 Samuel capítulo 24 termina abruptamente neste ponto. A praga chegou ao fim. Davi comprou a eira de Araúna e ali ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar, conforme 1 de Crônicas, capítulo 21, versículo 26. O cronista continua com um relato ímpar de planos para o templo. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá.
Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Corrija o seu filho, enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Castigue o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 19, trago o versículo 2. Às vezes queremos resposta de imediato enquanto atravessamos a vida às pressas, mas o Pai revelará sua vontade em seu tempo. Por meio de fé e paciência recebemos o que Deus promete. Referência a Hebreus 6, versículos 12 e 15. E correr na frente do Senhor é tão perigoso quanto teimar em ficar para trás. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, conforme Salmos 32, versículo 9. O cavalo corre na frente e o burro não sai do lugar. Ambas as atitudes aqui tipificadas estão erradas. Nem sempre o grande apóstolo Paulo soube exatamente como Deus o estava guiando, e ele teve de interromper seu trabalho e esperar a direção divina, conforme Atos 16, versículos 6 a 10. Nosso futuro está nas mãos de Deus, conforme Salmos 31, versículo 15, e o Pai está sempre no prazo. Referência a João 11, versículo 6 a 10. Compreendendo o versículo 3, este provérbio descreve o que acontecerá com o tolo. Ele nos faz lembrar o faraó em Êxodo 5 ao 15, que viu sua terra destruída pelas pragas de Deus e, ainda assim, não se entregou ao Senhor. Ele se enfureceu contra o Senhor e Moisés e até perseguiu os judeus para trazê-los de volta, mas acabou vendo seus soldados afogados no Mar Vermelho. A disciplina de Deus ajuda uma pessoa sábia a obedecer a palavra, mas o castigo só deixa o tolo mais perverso. Afinal, o mesmo calor que derrete o gelo endurece o barro. Exposição bíblica dos versículos 6 a 7. Os ricos têm muitos amigos, conforme Provérbios 14, versículo 20, capítulo 19, versículo 4. Mas esses amigos irão permanecer fiéis se os ricos ficarem pobres. Capítulo 19, versículo 7. A riqueza é um servo maravilhoso para os humildes, mas um senhor terrível para os orgulhosos. Compreendendo o versículo 13, o marido de vez em quando cria problemas para sua esposa, mas Salomão não menciona nenhum deles. No entanto, ele cita alguns dos problemas que uma mulher pode criar para o marido. Uma mulher que está sempre brigando cria um tipo de ambiente no lar que acaba induzindo o marido a procurar atenção em outro lugar. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta, conforme capítulo 21, versículo 9, e também capítulo 21, versículo 19, capítulo 25, versículo 24, capítulo 27, versículos 15 a 16. Mas sejamos justos e admitamos que a situação poderia ser o contrário, tendo o marido como culpado.
Deus odeia a discórdia familiar, conforme capítulo 6, versículo 19, e devemos fazer tudo o que pudermos para praticar em casa o tipo de amor que produz unidade e harmonia. Compreendendo o versículo 14, o homem pode herdar casas e terras, mas a esposa prudente vem do Senhor. Feliz é o casamento em que o marido reconhece a bondade de Deus para com ele, dando-lhe a esposa. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor, conforme capítulo 18, versículo 22. Quando o marido não dá valor à esposa, ele entristece tanto a esposa como o Senhor. Ele deve amá-la e permanecer fiel a ela todos os dias da vida. Compreendendo o versículo 15, o que finalmente acontece com os preguiçosos? Vamos lá. Primeiro, e a menos que outros cuidem deles, viverão na pobreza e com fome. Conforme capítulo 10, versículo 4, capítulo 13, versículo 4. Aqueles que não se dispõem a trabalhar não terão comida. Era a norma para a igreja do Novo Testamento, conforme 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 16 a 15. Os santos tinham prazer em cuidar das pessoas carentes que não podiam se sustentar, mas não toleravam aproveitadores que viviam à custa dos sacrifícios dos outros, conforme Atos 2, versículos 44 a 47, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 3 a 16. O preguiçoso que vive à toa nem sequer se alimenta quando o alimento lhe chega às mãos. Provérbios 19, versículo 24 e capítulo 26, versículo 15. Compreendendo o versículo 17, quando ajudamos os pobres, estamos investindo no Senhor e Ele cuidará para que recebamos nossos dividendos no momento certo. Conforme capítulo 11, versículo 24 e capítulo 22, versículo 9. Antes de a igreja ajudar uma pessoa, no entanto, a família dessa pessoa tem a obrigação de ajudar os seus que passam necessidade, conforme 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4 e versículo 8. Isso deixa a igreja livre para ajudar aqueles que não têm com quem dividir suas cargas. Se fecharmos os ouvidos para os clamores dos pobres, Deus fará o mesmo em relação às nossas orações, conforme Provérbios 21, versículo 13. Compreendendo o versículo 21, este versículo assegura-nos que Deus tem um plano para a nossa vida. Nosso amoroso Pai Celestial não daria seu Filho para morrer por nós e depois nos abandonaria à própria sorte. Isso seria inconcebível. Não somos nós mesmos que fomos comprados por Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. Por isso, uma suposição razoável seria que o nosso Senhor tem um plano perfeito para que o cumpramos para a sua glória. O texto de Efésios 2, versículo 10 afirma que as boas obras que Deus deseja que realizemos já foram determinadas em Filipenses 2, versículo 12 a 13. O Senhor nos assegura que Ele trabalha em nós para cumprir sua boa vontade. O Espírito Santo junta os talentos com os quais nascemos, conforme Salmos 139, versículos 13 a 18. Com os dons que recebemos na conversão, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 11, a fim de que possamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 19, com a compreensão no versículo 25. Às vezes, os inexperientes aprendem quando veem outros sendo punidos por seus pecados, conforme capítulo 21, versículo 11. O sábio aprende com a instrução, mas o inexperiente precisa ver um exemplo vivo para que possa aprender. Os sábios veem o perigo se aproximando e o evitam. Por outro lado, os inexperientes andam em direção a ele, conforme capítulo 22, versículo 3 e capítulo 27, versículo 12. Algumas pessoas precisam aprender da maneira mais difícil. Todos somos ignorantes em muitas coisas, mas os inexperientes ignoram sua ignorância e não se dispõem a aprender. Eles seguem esta filosofia, onde a ignorância é felicidade, é loucura ser sábio. Mas quando há uma Bíblia para ler, uma vida para edificar e uma eternidade para a qual se preparar, é loucura ser ignorante.
Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 3, dos versículos 9 a 31. Todos somos pecadores. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 3, dos versículos 9 a 31, exposição bíblica dos versículos 9 a 20, Paulo já acusou tanto judeus como gentios de serem culpados diante de Deus. Agora ele declarará que todos são pecadores e provará isso com várias citações do Antigo Testamento. Observe a repetição das palavras todos e ninguém, termos que, em si mesmos, expressam a universalidade da culpa humana. A exposição bíblica do capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 5, versículo 21, o tema de Paulo nesta segunda sessão de sua carta é salvação, justiça declarada. O apóstolo provou que todos são pecadores, agora explicará como esses pecadores podem ser salvos. O termo teológico para esta salvação é justificação pela fé. Justificação é o ato de Deus por meio do qual ele declara justo o pecador fiel em Cristo, com base na obra consumada de Cristo na cruz. Cada parte dessa definição é importante, por isso, nesta sessão de Romanos, Paulo irá considerar cuidadosamente cada conceito. Como Deus declara justo um pecador? Vamos lá. Qual o papel de crer pela fé? Vamos lá. E qual é a obra consumada de Cristo na cruz?
Exposição bíblica dos versículos 21 a 31. Deus havia revelado sua justiça em muitos aspectos antes da revelação plena do Evangelho, sua lei, seus juízos contra o pecado, seus apelos por meio dos profetas, sua bênção sobre os obedientes. Mas, no Evangelho, um novo tipo de justiça foi revelado, conforme capítulo 1, versículos 16 a 17. E as características dessa justificação são descritas nestes versículos. Compreendendo o versículo 21, debaixo da lei do Antigo Testamento a justiça vinha por meio da conduta, porém, sob o Evangelho, a justiça vem pela fé. Compreendendo o versículo 22.a, a fé é praticamente como seu objeto. Todos confiam em algo, pelo menos em si mesmos, mas o cristão confia em Jesus. A justiça pela lei é uma recompensa por obras. Já a justiça do Evangelho é um tipo de dádiva obtido por meio da fé. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, mas isso não é o que nos salva. Ora, até os demônios do inferno creem em Deus e tremem, mas isso não os salva. Conforme Tiago 2, versículo 19. Somente a fé pessoal e individual em Jesus Cristo salva e justifica o pecador perdido. Exposição bíblica dos versículos 22.b ao versículo 23. Deus deu sua lei aos judeus, não aos gentios, mas a boa notícia da salvação por meio de Cristo é oferecida a todos. Todas as pessoas em todos os lugares precisam ser salvas, porque judeus e gentios são iguais em se tratando de condenação. Deus declarou todas as pessoas culpadas, para que pudessem oferecer a todas elas seu dom gratuito da salvação. Exposição bíblica dos versículos 24 a 25. A salvação é gratuita, mas custou caro. Nesses versículos, palavras expressam o preço que Deus pagou por nossa salvação, redenção, sendo justificados gratuitamente por sua graça, propiciação, demonstrando a sua justiça, e sangue. A melhor ilustração das três é o dia judaico da expiação, descrito em Levítico 16. O Senhor inseriu na história religiosa do povo escolhido os conceitos de redenção, de propiciação e de sangue que permitiriam a esse povo e a nós entender seu plano para a salvação. Compreendendo o versículo 24.a, Deus tem dois tipos de atributos: o absoluto, o que Ele é em si mesmo, e os relativos, ligados ao modo como Ele se relaciona com o mundo e com os seres humanos. Um dos atributos absolutos do Senhor é o amor. Deus é amor, conforme 1 João capítulo 4, versículo 8. Quando Deus identifica esse amor com cada um de nós, esse amor passa a ser graça e misericórdia. Em sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos e, em sua graça, Ele nos concede o que não merecemos. Compreendendo o versículo 24.b, a Nova Versão Internacional usa a palavra redenção para justificados gratuitamente por sua graça. A redenção assume um significado íntimo em sociedades nas quais ainda existe a escravidão. Refere-se a comprar de volta ou pagar uma dívida que, de alguma forma, deixou em situação difícil a parte que é redimida. O pecado gera uma dívida moral que nunca poderemos pagar, mas Deus, em sua bondade, permitiu que Cristo pagasse essa dívida por nós na cruz. Em nosso mundo, a necessidade de redenção pode ser vista no conceito da hipoteca. O pecado permite que Satanás reivindique um penhor sobre nossa vida. Podemos chamá-la de nossa vida, mas o diabo é o dono dela, porque nós pecamos. Contudo, Jesus pagou a impossível hipoteca do pecado que foi cobrada contra nossa vida. Compreendendo o versículo 25.a, algumas traduções deste versículo dizem que Deus apresentou Jesus como propiciação. Em termos humanos, propiciação significa acalmar alguém que está com raiva, normalmente mediante um presente. Todavia, esse não é o significado da palavra na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Propiciação refere-se à obediência à lei santa de Deus, ao cumprimento de suas exigências justas, para que o Senhor possa gratuitamente perdoar aqueles que vêm a Cristo.
Deus não apenas ignora a ofensa de nosso pecado, Ele liquidou essa ofensa por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Compreendendo o versículo 25.b, o conceito fundamental aqui é o sangue de Jesus. Sangue é vida, conforme Levítico 17, versículo 14. A natureza radical do pecado significa que ele não poderia ser, no final, liquidado com um pagamento ou um castigo. Ele tinha de ser acertado com a vida, ou seja, uma vida por uma vida. O pecado vai além de um mero pedido de desculpas ou mesmo de perdão. Podemos perguntar: como eu posso acertar isso? Mas a resposta tem a ver com algo que não podemos fazer. Tudo, incluindo nossa vida, está manchado pelo pecado. Somente uma vida perfeita oferecida em nosso favor poderia vencer a transgressão criada pelo pecado. É por isso que a cruz era muito mais do que punição. Era a morte por Jesus. Suas feridas que nos curam significaram o derramamento de seu sangue. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós e que tem feito diariamente em nossas vidas, famílias, nossos parentes queridos e a cada um que está ouvindo esta mensagem. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 3, dos versículos 9 a 31, com a exposição bíblica dos versículos 27 a 31. Por causa de seus leitores judeus, Paulo queria dizer mais sobre a revelação do Evangelho com a lei. A doutrina da justificação pela fé não é contra a lei, porque ela estabelece a lei. Deus obedeceu à sua lei ao elaborar o plano de salvação. Jesus, em sua vida e morte, cumpriu plenamente as exigências da lei. Logo, Deus não tem duas formas de salvação, uma para os judeus e outra para os gentios, pois Ele é um só Senhor e é consistente com sua natureza e sua lei. Receba essas palavras em nome de Jesus. A palavra do Senhor foi semeada para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.